nunca me entendo com ele, só o Roberto Carlos que se adapta a esse tipo de microfone. Eu gosto mais de outros, mas vamos lá. Muito boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Mais uma vez ainda eu me sinto inclinado a pedir 2 segundos, 30 segundos da nossa atenção, das nossas preces por essas pessoas que passaram por tão doloroso evento na nossa cidade, né? Principalmente esses pais que ficaram, estão passando por essas rudes provas, né? Esses pais, essas mães, que a loucura que lá ocorreu, de certa forma, é a loucura de todos nós, né? É alguma coisa que se reflete de uma psicosfera viciada, e nós temos que colaborar para que ela se reverta. Então, vamos pedir a Jesus misericórdia por todas essas pessoas, por todas essas famílias e por esses pequenos que tão tenra idade desencarnaram, que eles possam receber toda a misericórdia, todo o amor e todo o perdão, tudo que puder ser melhor para que sejam recebidos no plano espiritual da melhor maneira possível. Aí diz, uma vez eu li um folhetim de uma casa espírita, dizia assim: para que palestra se eu só quero tomar passe? Era explicativo, a explicar, dizia o porquê da palestra, né? Então vocês têm que ter paciência comigo, porque qual é o objetivo? É que, a despeito das falhas do expositor, nós possamos estar todos numa mesma vibração mental, possamos estar todos numa onda mental aproximada, para que no momento do passe o trabalho seja facilitado. Então, além do aspecto instrutivo, essa conversa que a gente tem, ela serve para uniformizar as nossas ondas mentais. E a conversa da noite de hoje que nós vamos ter é a respeito da imortalidade da alma. E começo dizendo que já podia ir embora, né? Porque a mensagem inicial já disse tudo a respeito do tema. Já quem prestou atenção, já tudo que a gente vai conversar está magistralmente, como sempre ocorre, né, dito pelo nosso querido Emmanuel, com todas as riquezas da sua linguagem, toda a sua didática, né, mostrando para nós ali os caminhos que temos que pautar a nossa existência no plano físico, que é um plano de imitação, né, como o Livro dos Espíritos diz. A realidade essencial é o plano espiritual. Então o plano físico é uma cópia imperfeita, como dizem os Espíritos, do plano espiritual. E aí muita gente falou lá do filme Nosso Lar, né, que era muito high-tech, né? Eu ouvi e li essas coisas todas. O filme é muito high-tech, né? Exageraram muito a tecnologia, estava muito futurista. Olha, mas se somos uma cópia imperfeita do plano espiritual, se lá as coisas são mais avançadas, são mais evoluídas, se as coisas são plasmadas primeiro no plano espiritual para serem depois copiadas de modo imperfeito no plano físico, então onde o exagero de algumas coisas estavam ali no filme, que em essência estão todas lá no livro, né? Com algumas pequenas nuances, estão todas lá no livro. E a gente tem que ter também em mente, eu me senti inclinado, porque lá na casa a gente está fazendo um estudo das obras de André Luiz. E aí, ao início do estudo, localizamos uma mensagem de um confrade nosso que conviveu com Chico Xavier, né, no período que ele se encontrava encarnado. E naquela coisa que é muito nossa, ele queria descobrir quem era André Luiz. Me desculpe, mas eu não recordo agora de mente o nome do confrade. Então ele queria descobrir quem era André Luiz. Então, está lá em Nosso Lar, né? Luiz é um médico, né? Então ficou muito aquela coisa. Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, quem seria então André Luiz, aquela coisa toda. E o Chico chegou para esse nosso confrade e disse o seguinte: ele convivia, ia sempre operava, realizava várias tarefas com o Chico, e disse o seguinte: olha, nem adianta tentar descobrir, porque a biografia está toda truncada em Nosso Lar. A biografia de André Luiz está toda truncada. Então o que
nós ficamos sempre nessa ansiedade de descobrir quem foi. Os espíritos têm objetivos muito mais nobres e muito mais relevantes do que os nossos, que é a fofoca reencarnacionista, né? Comentário da vida alheia através das diversas encarnações. Não saber quem foi quem fez o bem a quem fez o mal a quem. Os objetivos dos espíritos superiores que trazem essa mensagem vão muito além disso. Então eles, que não são bobos nem nada, muito pelo contrário, colocam as coisas muito truncadas para que a identificação desses personagens só seja possível quando isso for efetivamente relevante. E aí, 40 anos depois, o Chico revelou, segundo essa fonte que nós temos lá, que foi o estudo de um companheiro nosso, o Chico, e é um relato deste próprio companheiro, que tinha nesse momento algumas testemunhas, né? Então, o Chico revelou que tratava-se então da personalidade de Oswaldo Cruz. Aí a gente começa a ver algumas coisas. Mas André Luiz era muito atrasado, né? Ele ficou 8 anos no umbral. E esse mesmo texto que nós estudamos lá traz um pequeno inserto da biografia de Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, pelo contrário, foi um grande humanista, foi um médico, se nós, desculpando a heresia até certo ponto, mas na sua prática médica clínica assemelhou-se até ao próprio Dr. Bezerra. Desencarnou sem grandes recursos materiais, atendeu multidões gratuitamente, dedicou-se de forma destemida, de peito aberto, de todo o coração àquelas pesquisas científicas que possibilitaram a cura da doença de Chagas e viabilizaram uma série de outras descobertas científicas. Então esse espírito, ele, talvez aqueles 8 anos de umbral ali, segundo o estudo que nós estamos fazendo, seja mais uma truncada, né, que está lá em nosso lar. Talvez uma personalidade, como está nas biografias do Oswaldo Cruz, não necessitasse, tenha tido uma passagem ali numa região inferior, mas não tão exacerbada. Então, ao concursar essas obras, eu vou trazer André Luiz hoje também para o nosso papo aqui, nós temos que ter esta noção. Os nomes não são importantes, as possíveis datas não são importantes. É mais ou menos um baseado em fatos reais. A série André Luiz é mais ou menos um baseado em fatos reais. Não é? Então, é assim que nós temos que entender e contextualizar isso. Falando diretamente do tema, eu queria começar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, estamos no capítulo 2, que se intitula Meu Reino Não É Deste Mundo. E aí tem essa passagem de João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Então tá lá. Pilatos, tornando a entrar no palácio e fazendo vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, minha gente teria combatido para impedir que eu caísse das mãos dos judeus. Mas o meu reino não é aqui. Pilatos então pergunta: Logo, tu és rei? Jesus responde: Tu o dizes. Passou a bola para ele, né? Tu és rei? Tu o dizes. Sou rei. Nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Então diz Kardec aqui que por essas palavras Jesus se refere claramente à vida futura. Então é uma passagem evangélica onde está com clareza, né, que se o reino dele não é aqui, tem que haver este reino em outro lugar. E aí coloca Kardec que Jesus apresenta essa vida futura em todas as circunstâncias como a meta a que tende a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Então ele diz: olha, Moisés não podia trazer outra coisa além do que trouxe a um povo ainda agrário, pastoril,
que não tinha o desenvolvimento cultural, intelectual possível para entender outra mensagem. Então, do monoteísmo de Moisés para a mensagem de Jesus, a diferença é exatamente esta. Jesus claramente aponta em diversos momentos do Evangelho a questão da imortalidade da alma. Ele não deixa qualquer dúvida de que existe uma vida após a vida, de que após o sepulcro, após a decomposição do corpo, permanecemos vivos e operantes. Em várias passagens evangélicas, Jesus coloca isto desta forma. Não deixa dúvidas quanto a esse respeito, né? Então, diz Kardec aqui que Jesus, a questão de uma vida futura, através daqueles conceitos de ressurreição dos judeus, ela já existia. E que Jesus colocou a vida futura como um princípio, como uma lei da natureza a qual ninguém pode escapar. Então, é o tal negócio que sempre se diz: acredite eu ou não, queira eu aderir intelectualmente a essa ideia ou não, trata-se de uma lei divina. A continuidade da individualidade do princípio inteligente é uma lei de Deus. Então, ao contrário do que muitos religiosos e intelectuais pensam, Deus, que é um Deus de leis, não está muito incomodado com o fato de alguém crer ou não crer nisso. Trata-se de uma lei. Lei esta, a gente costuma ouvir muito o seguinte: eu não sei se tem vida após a morte, porque ninguém nunca voltou para contar. Hoje, né, em plena modificação planetária, se operando acontecimentos que vão conduzir à regeneração do planeta, não dá mais para dizer isso. Na medida em que nós estudamos Espiritismo e verificamos a manifestação inteligente, como Kardec verificou a partir das mesas girantes, a manifestação de individualidades inteligentes que nos contam suas histórias, que nos dão dados específicos. Recentemente, eu ainda não compareci a esse local, não vi, não sei, mas recentemente, não sei quem é, não avistei, mas existe um médium aqui no Rio de Janeiro, não sei nem se é necessariamente espírita, que está psicografando mensagem que vem até CPF. Parece piada, mas não é não. A pessoa que desencarnou era colega meu de trabalho, o avião caiu, o cara e dois colegas desencarnaram nesse avião que caiu. E todo mundo da família cético e ninguém queria saber de nada. A mensagem veio. Então eram dois colegas, ambos estavam no avião, o avião caiu, desencarnaram ambos. Uma das famílias foi procurar mensagem nesse médium, a outra não. E quem recebeu a mensagem foi a que não foi procurar, através da que foi procurar. Olha só, tudo na espiritualidade tem nexo que às vezes a gente não compreende. Pronto. O fato é que me mostraram a mensagem e até CPF do pai do desencarnado tem na mensagem. Nomes completos de várias pessoas da família, apelidos. Então, a questão é: nós queremos encarar essa realidade ou não queremos encarar essa realidade? Ela é real. Estamos aí tratando já há quase um século cientificamente esses assuntos. Um livro que foi reeditado pela Espaço e Consciência, os 20 casos sugestivos de reencarnação. Este livro, agora me fugiu, salvo engano meu, é Ian Stevenson. Se eu estiver errado, me perdoem, se alguém souber, me corrija. Trata-se do psicólogo, psiquiatra, que desenvolveu de certa forma o conceito de psicologia transpessoal e de terapia de vidas passadas. Então, esse médico, cientista, ele pesquisou durante muitos anos casos de reencarnação pelo mundo inteiro, no Oriente e no Ocidente, no Brasil inclusive. E esse livro, 20 casos sugestivos, é um calhamaço de umas 800 páginas, é um tratado realmente.
E lá ele esmiuça esses 20 casos de todas as formas de investigação, utilizando o método científico, de possibilidade de critérios de verdade que ele pudesse estabelecer. E quando ele não tem a certeza, ele diz, tanto que o título do livro é 20 casos sugestivos de reencarnação. Raramente ele só chega a afirmar categoricamente que do ponto de vista dele, aquilo ali trata-se de uma outra personalidade reencarnada, quando ele tem inúmeras comprovações. Quando ele tem 2, 3, ele fala, aí a pessoa que conheceu precedentemente aquela personalidade anterior e poderia estar influenciando, enfim. O livro é fantástico para quem tem paciência, porque é um livro pesado, denso, é uma linguagem acadêmica realmente, né? Então tem que ir devagarzinho, tem que ter paciência, um tempinho para ler. Mas enfim, para quem gosta do cientificismo da coisa, está aí. Teve que ser reeditado por uma editora espiritualista, porque a ciência, os acadêmicos, muitas das vezes, não dão atenção a esses assuntos, não dão espaço, não são aprovadas linhas de pesquisa. Ele conta também no livro como é que ele conseguia grana para fazer essas pesquisas. Eram as coisas assim, raramente ele conseguia esse dinheiro para fazer essas pesquisas pelas fontes convencionais. Era sempre alguém que gostou do trabalho, adepto de ideias espiritualistas, alguém que tinha um parentesco com essas pessoas que ele estava analisando, e aí iam chegando os recursos e ele ia viajando pelo mundo realizando essas pesquisas. Mas ele relata lá as dificuldades dele de financiamento. E a gente pode perceber o seguinte: por que tanto medo dessa comprovação da realidade espiritual? Porque a física quântica, que é um assunto que eu não domino, mas que até onde eu tenho notícia, está aí bem próximo do conceito de espírito. Até onde a gente pôde ler, estudar, está aí tangenciando essa questão de uma realidade imaterial. Mas por que a ciência tem tanto medo ainda de afirmações categóricas nesse sentido? Porque, gente, se tiver comprovado, se todo mundo aceitasse, ninguém mais rir, querer ridicularizar, nós vamos ter que mudar coletivamente, concorda comigo? Nós que estamos aqui, por mais insensibilizados que estivermos, e o nosso presidente aqui colocou de uma maneira lapidar, estamos aqui todo dia, toda hora, trabalhando, estudando, falando, ouvindo, e ainda tropeçamos pra caramba. Mas estamos aqui, tropeçamos um dia, pedimos perdão a Deus, às vezes com a maior cara de pau, no meu caso pelo menos, a gente volta, né? Começa tudo de novo. Mas é isso, é o cair e levantar, mas já é o processo da mudança, já é o processo do enfrentamento de si mesmo. E se isso for comprovado, se não houver, aí vai todo mundo estar comprovado, né? Como nascer, como morrer, como respirar. Então vai ter que mudar o coletivo. Por isso, hoje está entrando pelo aspecto da consciência. Hoje, né, eu me lembro que quando jovem, 18 anos, 19, livro espírita era coisa de feira do livro, de casa espírita. Hoje já tem Allan Kardec na prateleira da livraria, qualquer uma, né? Livro de bolso, Kardec tá pop, né? Tá produto de consumo, graças a Deus, né? Deixa o pessoal consumir, que é sensibilização, né? É como combatida autora espiritualista, que é muito combatida, uma autora que já foi uma médium espírita, com prática de casa espírita, hoje muito combatida, as pessoas falam muito das obras dela. No entanto, uma vez a gente estava estudando, eu estava no estudo e estava acirrada a discussão sobre o trabalho dessa senhora. E às vezes acirra mesmo, né? Que a gente se apaixona pela nossa posição, pelo nosso pensamento ali durante o debate, e parece até que são oponentes, quando em verdade estão buscando todos a mesma coisa. Aí me veio um insightzinho assim e eu repeti o que me sopraram. Falei, gente, olha só, a Zíbia, falei o nome, não veio para os espíritas.
Espírita tem Chico Xavier, tem João Pereira Franco, tem Ivone Pereira, tem médiuns de reconhecida produção. Os livros que estão vindo por outras pessoas, verdade, tendem a sensibilizar outras consciências que ainda não aceitam determinadas realidades. Então vamos deixar de nos ocupar com a produção literária alheia e vamos estudar a nossa, né? Vamos estudar Kardec, vamos estudar Chico Xavier, que já é coisa dessa. Eu acho que uma encarnação não dá para estudar Kardec e Chico Xavier. Estudar tudo que tem que ser estudado. Complicado, demanda muito tempo, é muita informação. Cada vez que a gente lê um livro de André Luiz, para mim pelo menos, parece que é outro livro. Eu li uma vez rapidinho, então a ideia da outra vez que a gente vai vagarosamente, de acordo com o momento existencial que a gente está, parece que é outro livro. Então, vamos estudar o que é nosso. Então, Jesus nos trouxe essa realidade. E o Espiritismo veio completar o ensinamento de Cristo, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, quando os homens estavam aptos para compreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, ela é uma realidade material, demonstrada pelos fatos, visto que são as testemunhas oculares que vêm descrever em todas as suas fases e peripécias, de tal maneira que não somente a dúvida não é mais possível, como a inteligência mais simples pode imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como se representa o país do qual se lê uma descrição detalhada. Então, diz Kardec, a descrição da vida futura dada pelos Espíritos é de tal forma circunstanciada e o estado feliz ou infeliz daqueles que lá se encontram, que não pode ser de forma diferente, e que ela representa perfeitamente a verdadeira justiça de Deus. Então nós temos e aí tem que estudar lá o Livro dos Espíritos, a introdução, né? Tem que estudar o que é o Espiritismo, para ver. Kardec não era louco, ele não tirou isso do nada, ele estudou uma realidade objetiva que estava diante dos olhos dele. No século XIX, mesas girantes era brincadeira da sociedade francesa, né? As mesas giravam, rodopiavam, batiam o pé no chão, e isso é uma brincadeira. Observando essa brincadeira e começando a realizar perguntas, recebendo respostas que concatenavam uma inteligência, Kardec começou então a estudar o fenômeno e de maneira heróica, basta dizer que não tinha luz elétrica, não tinha computador, impressora, né? Nem máquina de escrever tinha, né? Máquina de escrever hoje é artigo de museu, não tinha nada disso, e o homem escreveu tudo isso na pena. 5 obras básicas, mais Revista Espírita, mais Viagem de 1862, mais o que é o Espiritismo e mais outras cositas. Então, heroicamente, o homem se dedicou a vida a esta obra e não inventou nada disso. Então, o Espiritismo não é kardecismo, ele mesmo rejeitava esse termo. O Espiritismo não é de Kardec, o Espiritismo é dos Espíritos. Ele foi trazido pelos Espíritos, foi trazido por uma realidade objetiva. Toda casa espírita séria que estuda a mediunidade mantém intercâmbio com a espiritualidade. E nesse intercâmbio nós podemos verificar de forma incontestável essa realidade de vida depois da vida. Então, para nós, temos aí vasto manancial de estudo e de comprovação de que a vida não se encerra do berço ao túmulo. Manuel Filomeno de Miranda, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa transição, de que maneira, uma vez Carlos Marcelo disse o seguinte lá na nossa casa, numa palestra, que ele era imensamente grato pela convivência que teve com Chico Xavier, porque Chico Xavier não o ensinou só a viver, o ensinou também a morrer. Então, espera lá, tem um aprendizado das transições, tanto a transição daqui para lá,
deve ser preparada por um presente bem vivido e como de lá para cá também. Essa semana deixar um tema de reflexão, Maria, depois na próxima você me dá a resposta. Não conseguir uma resposta. Olha só que coisa interessante. Pega lá os pontos do Livro dos Espíritos, necessidade da encarnação. O que os Espíritos vão dizer? A encarnação é necessária para o progresso. Mas agora preste atenção. Todo mundo aqui já leu André Luiz, né? Pelo menos alguma coisinha. Se a gente pegar na série André Luiz, a gente vai ver o quê? Espíritos. No plano espiritual, você convive com os similares. Concorda comigo? André Luiz cansa de relatar que ele e outros trabalhadores estão em um determinado ambiente e um espírito, um outro desencarnado, que está no mesmo ambiente, porém em condição vibratória inferior, não os enxerga. Cansa de relatar isso, diversos livros. Então qual a conclusão que a gente chega? Que o plano espiritual, aí alguém pensou no estudo que eu estava dizendo que não tem progresso no plano espiritual. Não é isso. Claro que tem progresso. Se a erraticidade está repleta de atividades, se nós temos trabalho incessante, se nós temos estudo, aprendizado, é óbvio que temos progresso. Se existe trabalho em prol do semelhante, e as obras espíritas nos mostram isso, em especial a série André Luiz. Trabalho, diga-se de passagem, muito mais profícuo e incessante do que o nosso, porque espírito superior não dorme, né, gente? Os livros mostram isso pra gente. Não tem preguiça, não vê o programa do Faustão, né? Nem Silvio Santos. Então o espírito superior está em permanente atividade. Então, sem permanente atividade, tem progresso no plano espiritual. Mas a convivência com o diferente, ela só se dá no plano físico. Ela só se dá no plano físico. Você só tem compulsória convivência com pessoas com as quais você não tem nenhuma afinidade no plano físico. E vamos combinar que conviver com um afim é maior barato, né? A gente se sente super bem. Se estamos num ambiente só de amigos, só de pessoas que a gente gosta, só de pessoas queridas, então tá tudo ótimo. Agora, quando chega aquele chato, quando chega aquela pedra no sapato, quando chega aquela pessoa que nós temos antipatia gratuita, aí a coisa muda de figura. E às vezes o antipático gratuito está dentro do próprio lar. Às vezes está no nosso ambiente de trabalho, nós temos que conviver com ele diariamente. Então aqui, esse progresso se faz de uma maneira mais provacional, porque nós temos a questão de peso específico do corpo material que nos obriga a estar com espíritos em diferentes categorias vibratórias evolutivas. Sentimos isso, né? Aquele negócio, cheguei, esse ambiente aqui não está bom. Daí entrei na casa de fulano, me senti tão mal. Hoje fulano não está bem, porque eu cheguei perto dela, me senti mal a beça. Nós sentimos isso, teor vibratório do perispírito. Mas não podemos, por questões sociais, familiares, evitar essa convivência. Então, isso assim, Manuel Floriano de Miranda a respeito do fenômeno da morte. Vamos tratar assim. Morrer é desnudar-se diante da vida. É verdadeira bênção que traz o espírito de volta ao convívio da família de onde partiu. A experimentação mediúnica desenvolvida pelo Espiritismo é o mais seguro guia destinado a esclarecer o trânsito da morte e preparar os homens para a inevitável decorrência libertadora. A libertação, todavia, depende de cada criatura que experimenta o acidente fisiológico que lhe interrompe o ciclo, propiciando a tranquilidade ou demorado sofrimento que carpirá. Então, morte é libertação. Estamos deixando um plano ilusório, um plano material, um plano imperfeito,
para partirmos em direção ao plano das essências. Estamos deixando as nossas provas, as nossas expiações, em direção a um refazimento. Mas aí olha só a responsabilidade. A libertação, todavia, depende de cada criatura que experimenta um acidente fisiológico que interrompe o ciclo, propiciando a tranquilidade ou demorado sofrimento que carpirá. Então, essa tranquilidade ou este sofrimento depende de quê? Depende de se arrepender no leito de morte, confessar todos os seus pecados, invocar a interveniência divina e ser perdoado? Não, seria totalmente desconforme ao Deus soberanamente justo e bom. Este sofrimento ou esta tranquilidade na transição depende de única e exclusivamente de como vivemos. De nos 40, 20, 30, 60, 80, 100 anos que passamos encarnados, como se deu o nosso trabalho. Viemos com a programação reencarnatória. De que maneira a cumprimos? A que nos dedicamos? Qual o teor de nossos pensamentos? Qual a densidade do nosso perispírito? Isso é físico também, né? A luz nos mostra isso. Você vai para onde o peso do seu perispírito permite que você vá. Se você está pesadão, materializado, mais pesado do que eu, você fica aqui chumbado. Não consegue ir a planos mais sutis, porque você está materializado. Você está ligado a coisas do mundo físico. Você valoriza bens materiais. E aí, olha só, aquela história, né? Caixão não tem gaveta. Já escutaram isso? Está no Livro dos Espíritos, com outras palavras. Pergunta Kardec aos Espíritos: a alma nada leva consigo deste mundo? A pergunta. Os Espíritos respondem categoricamente: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade, olha só, está no Livro dos Espíritos, do que deixa na terra. Então, veja bem, me ajudou, né? Eu sou meio drástico comigo mesmo em algumas coisas. Uma ideia que me ajuda é a seguinte: não sou imprescindível, tampouco insubstituível. E aí uma vez um companheiro me disse o seguinte na casa espírita: olha só, pensa bem, a gente não é insubstituível nem para quem a gente pensa que é. Trabalho então em pensar, né? Você é número, se aposentou, entra outro, tal. Você acha que você é o cara extremamente, né, diligente, competente, antes de você, depois de você, ninguém fará o trabalho melhor que você. Ledo engano. Se você se inativar, se aposentar, mudar de emprego, voltar, sei lá, 90 dias depois, vai estar tudo funcionando, às vezes até muito melhor, porque você só achava que você era muito bom, mas entraram outras pessoas com outros talentos, outras valências, que modificaram a realidade de uma forma favorável. E aí esse companheiro me disse o seguinte: olha só, pensa bem, isso está numa mensagem espírita que eu não vou lembrar agora, mas está também, e deve ter sido lá que ele plagiou. Mas a gente estava conversando e estudando, então é válido. Então diz o seguinte: olha só, pensa bem, ultimadas as providências práticas na hora do desencarne, resolveu o sepultamento, as pessoas vão chorar, vão passar por uma imposição de prática, a ter que resolver problemas práticos, pensão, inventário, etc. E aí, se você, e poucos de nós têm essa condição, né, de ter esse feedback, se você puder ter esse feedback, tu vai ver que 3 meses está tudo normal. É aquele famoso vida que segue.
Claro, um filho vai sentir saudade. Uma esposa que amava, que algumas vão dar graças a Deus, né? Uma esposa, e maridos também, né? Uma esposa que amava, um marido que amava, vai chorar ainda, vai sentir falta, vai sentir saudade, mas imprescindibilidade, ser insubstituível, nem pensar. Todo mundo quer, eu quero ver minha família, né? O espírito vem na reunião mediúnica, né, Maria? Eu quero ver minha família. Todos, somos nós, né? A reunião mediúnica somos nós, às vezes até literalmente, com animismo. Ele vem desesperado, ele quer ver a família. É dádiva divina não poder ver. Porque se nós pudéssemos ter esse feedback, gente, acreditem, ia ser pesado. Se o cabra, como diz o nordestino, não tivesse preparado, ele ia ter tristes surpresas, tal qual o André Luiz, o nosso lar, que ele foi com essa marra, né? Vamos dizer assim. Ele chegou, agora que eu posso ir, né? Eu vou chegar lá, nossa, vai estar todo mundo me aguardando, todo mundo com saudades eternas, né? Todo mundo vai perceber a minha presença, porque eu vou me aproximar amorosamente. Só uma filha que percebeu, né, a presença. Assim, de uma maneira mais sensível e concreta. A esposa já estava com o segundo marido, né, o qual ele, para ganhar o título de cidadão dele, teve que tratar, teve que cuidar, porque senão ele ia, né, voltar para o jardim da infância. Aí ele resolveu ser promovido e prosseguiu lá no aprendizado. Mas nosso lá, mais uma vez, nos mostra lá de maneira bem clara, né? André Luiz não foi insubstituível nem imprescindível. Então nós temos que ter essa mentalidade. Vamos viver o hoje, vamos fazer o que temos que fazer. Quer ver? No Obreiros da Vida Eterna tem esse livro aqui, fala muito. Quem não leu, recomendadíssimo, né? Como os 16, né? Os 16 mecanismos da mediunidade é um pouquinho pesado, porque é muito técnico e tal, mas todos os que são assim, reportagens, são recomendadíssimos. Tanto a leitura como o estudo, que são coisas diferentes, né? Uma coisa é ler, outra é estudar. A Obreiros da Vida Eterna fala muito desse desenlace, né? Como ele se opera. E aí Kardec quis dar referir os espíritos a esse respeito, né? De como se opera, o desenlace, né? Como seria essa coisa toda. E faz uma separação, deixa eu ver se faz uma comparação. Tá aqui. Pergunta 158. O exemplo da lagarta, que primeiro anda de rastro pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Os espíritos responderam: uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. Então, como se dá? Porque aí Kardec quis dar uma imagem glamurosa, né? O desenlace, né? Que ressurgiríamos, deixaríamos ser lagarta para ser borboleta, e a coisa é um pouquinho mais complexa, né? Como está no Obreiros de Vida Eterna, que mostra para a gente o seguinte: esse desfazimento do vínculo perispírito-corpo físico, ele se opera de forma mais fácil ou mais difícil de acordo com as nossas aquisições espirituais. Então, se eu for excessivamente materializado, se eu for uma pessoa egoísta, se eu for uma pessoa que não quero saber do meu semelhante, se eu não tiver, como uma vez eu vi uma mensagem de um companheiro que teve uma vida comum como a minha, né? Me considero um homem mais do que comum, né? Comum até demais. E o companheiro trouxe uma mensagem para a esposa dele e disse o seguinte: não faça como eu, não chegue ao plano espiritual de mãos vazias. Para de falar, falando para a esposa dele, e vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Estudar é legal, né? Assistir palestra é legal, mas vai fazer alguma coisa pelos outros, vai trabalhar no bem, para que você não chegue aqui no plano espiritual como eu, de mãos vazias, indigente, ele dizia, conhecido nosso.
Mas, assim, é aquele marido que leva a esposa na porta da casa espírita, né? Fica lá fora. Às vezes ele escuta uma coisinha e tal. Ele era mais um homem de bem, né? Uma pessoa comum, normal. No entanto, não praticou o amor ao próximo nessa dimensão da caridade. E se sentiu como espírito de mãos vazias. Então, se eu estiver procurando me aprimorar, se eu estiver sensibilizando as fibras do meu coração e possibilitando, através desse estudo, que vai passar para o meu coração e vai escorrer pelas minhas mãos, se eu estiver agindo em direção do outro, estiver sendo uma criatura benevolente, não estiver falando muito mal dos outros e outras coisitas mais, eu vou poder então ter um desenlace mais fácil, mais facilitado, menos doloroso, menos demorado. Ao passo de que, se eu for uma criatura materializada, esse desenlace será demorado, será doloroso, eu estarei ainda em turbação espiritual durante um longo tempo, não vou de imediato no plano espiritual ter consciência de mim mesmo. Vou ter que me dedicar, está nesse livro aqui também, a longos períodos de sono, porque não tenho condições de tomar pé da minha própria consciência, por estar excessivamente materializado. Então são essas coisas que determinam esse desligamento. E é um desligamento mesmo, gente. Perispírito é o envoltório semimaterial, não é isso que está no livro dos Espíritos, no corpo da doutrina. Perispírito é um envoltório semimaterial, né, sutil, que dá forma, vamos dizer assim, ao princípio inteligente, envolve o princípio inteligente, né? E perispírito não é duplo etérico, né? Nos domínios da mediunidade isso fica muito claro. Duplo etérico é uma coisa e perispírito é outra coisa. Duplo etérico é uma espécie de cópia das emanações de fluido animal do corpo físico, e perispírito é o envoltório semimaterial do espírito, que guarda forma similar à do corpo físico no nosso plano de evolução, não é isso? E o que é então esse processo de desenlace da morte? É a separação do perispírito do corpo, é o desligamento desse envoltório semimaterial do perispírito do corpo físico, que enquanto encarnados o espírito está ligado ao corpo físico por aquilo que chamavam os orientais de cordão de prata, né? Então, o desligamento dos centros de força e do cordão de prata, como chamavam os orientais, que processa esse desenlace, né? Que processa então essa desencarnação. Então vamos ver aqui dois casinhos assim bem rapidamente para a gente encerrar do Obreiro de Vida Eterna. Tem lá o caso do Fábio, né? Fábio, André Luiz traz para a gente o caso do Fábio e ele compara com o Dimas, que é um outro caso. Então Fábio era espírita, operoso, trabalhador, e Dimas também. E André Luiz vai fazendo aqui comparações do processo de desencarnação de um e de outro. Ambos haviam trabalhado, ambos tinham, digamos assim, bônus do ponto de vista espiritual, porém, a desencarnação de Fábio foi muito mais tranquila com a de Dimas. Aí ele coloca aqui algumas coisas, que ele, ao voltar, né, o Dimas, que é o que teve o processo mais doloroso, fim da conversação serena, em que se revelava calmo e seguro nas palavras, punha-se a gemer doridamente, chamando a esposa e os filhos inquietos. Em tais momentos, tornavam os sintomas da moléstia que lhe vitimaram o corpo denso, e com dificuldade conseguimos subtraí-lo à estranha psicose. E aí ele fala por que dessa turbação do Dimas, por que desse recrudescimento desses sintomas da doença e dessa necessidade em relação aos familiares. Aí ele diz que Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, trabalhou no setor de assistência, espalhou as sementes da luz e da verdade, dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo socorro especialíssimo. Então veja, todos esses casos aqui, uns
de desencarnações mais amenas, vamos dizer assim, e outras desencarnações complicadas, são de pessoas que tinham créditos, porque estavam sendo assistidos por bons espíritos, né? Então tinham créditos. Contudo, no campo particular não se preparou suficientemente. Aí o que ele diz aqui? Prendeu-se demasiadamente às teias domésticas sem maior entendimento. Conferiu excessivo carinho à moda familiar, sem noção de equilíbrio no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário a companheiro e aos eventos do lar. Mas se lhes prodigalizou muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada da incompreensão. E agora, muito naturalmente, sofre-lhes o assédio, a inquietude dos parentes atinge-o através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Então veja, ele tinha praticado, ele tinha uma vivência espírita cristã, no entanto ele viveu aquilo que os espíritos chamam algumas vezes de egoísmo familiar, né? É aquela pessoa que está voltada apenas ao seu pequeno núcleo. Não que nós não tenhamos que estar voltados, não é isso? É o próximo mais próximo. Se nós não formos bons em casa, aí o negócio está feio, né? Aliás, lá é mais difícil, por isso requer mais esforço. Mas aqui ele preparou-se, porém não preparou os seus, não sensibilizou, não preparou essa transição. E o Fábio era exatamente o oposto em relação a essa questão familiar, né? Ele diz aqui o texto que ele teve muitas dificuldades, né? Isso já o Fábio, ele está fazendo um comparativo. Deixava a esposa e 2 filhinhos, não deixou a eles facilidades econômicas, mas deu a eles esta preparação espiritual. Inclusive antes da desencarnação, o Fábio, inspirado por espíritos superiores, realizou o culto que ele sempre realizava, semanal do Evangelho do Lar, né, que todos devemos fazer, e já preparou a todos. O relato aqui é bastante interessante e por que não dizer emocionante, né, de como esse espírito, plenamente consciente do seu momento, de que iria partir, de que iria ter que deixar o corpo físico, ele utiliza toda a sua vivência cristã, todos os seus ensinamentos espíritas e evangélicos, para preparar a sua família para isso. Como ele chama filhos de tenridade ainda coragem no momento, e como ele, detalhe, libera a esposa para uma nova união. Ele diz que não tem nenhuma dúvida a respeito do amor dela, que sabe que ela sempre havia sido uma companheira fiel, presente, mas que ele tinha plena consciência da dificuldade que era uma viúva ainda jovem, etc. Então, nesse próprio culto, nessa própria oportunidade, esse espírito já certamente bem evangelizado, já liberta a esposa dessa amarra, já deixa, diz, olha, se você conseguir tocar só isso lhe fizer bem, ótimo. Se você resolver acatar um novo companheiro, eu irei amar essa pessoa. E aí tem passagens aqui que mostram então, diante disso, como é que o Fábio ficou, né? Então ele fala aqui, quando ele mostra as técnicas, né, como os espíritos aplicavam passos para liberar esses centros de força e tudo mais. Aí no final, o espírito que está realizando o processo fala assim: está completamente livre, declarou o meu orientador satisfeito. Então esse espírito teve uma libertação imediata. Ele, ao acordar no plano espiritual, ele já estava plenamente recuperado, pronto para operar novamente. Dizem os nossos companheiros lá no Centro Espírita Leão Denis, que o altivo vampiro, quando desencarnou no mesmo dia que ele desencarnou à noite, ele já estava trabalhando como desencarnado na casa espírita. No mesmo dia, já algumas pessoas que têm a vidência lá, que fazem o trabalho com médios videntes, já verificaram a presença dele no trabalho.
E o altivo, quem conheceu, quem esteve com ele, quem trabalhou com ele em alguma oportunidade, pôde receber essas vibrações benéficas que vinham dele, de uma vida também toda dedicada ao trabalho do bem. Então, meus amigos, esta é a mensagem. Nós vamos morrer exatamente da mesma maneira que vivemos. Não digo das condições dessa desencarnação, mas teve uma doença terrível. Isso são condições aparentes, que aqui aí fica o suspense, né? Livro da exiguidade do tempo. Aqui mostra os espíritos rompendo vasos sanguíneos, né? Rompendo estruturas corporais para o corpo físico, para possibilitar essa desencarnação fosse mais efetiva, mais rápida, melhor para o espírito. Então não estamos aqui nos referindo ao processo que se opera aos olhos físicos, mas sim a como se dá essa libertação e como vamos estar no plano espiritual. Então o nosso futuro é hoje, ele começa no nosso presente. A nossa morte é aquilo que fizemos na nossa vida. Como dizia um companheiro nosso, ninguém muda porque morreu. Se eu gostava de determinadas coisas, provavelmente por algum tempo continuarei gostando. Então, se nós precisamos melhorar, nos esforçar para um bem de nós mesmos, que seja agora, para que, de posse de novas realidades de percepção no plano espiritual, nós não nos vejamos surpreendidos negativamente, não nos vejamos perdidos, não nos vejamos às vezes enganados por nós mesmos, quando achávamos que estávamos desenvolvendo bem as nossas atividades, estávamos sendo um homem e uma mulher de bem, e algumas vezes acordamos no plano espiritual nos sentindo muito necessitados. Muitos espíritos nos relatam isso. Em especial, uma coisa que eles sempre relatam é a questão do aproveitamento do tempo. Então, cada minuto, segundo, hora, dia, mês, ano é para nós muito valioso. Não podemos deixar que o tempo escorra pelas nossas mãos sem produzirmos algo de bom para o mundo e algo de bom para nós mesmos. Muita paz a todos.